Muito bom dia, amada, querida, ungida, separada, aquela que é mão de Deus, braço de Deus, olhos de Deus, coração de Deus no mundo. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas o nosso Deus não é um Deus corpóreo, mas a igreja é o corpo de Cristo. Significa que a materialidade da existência de Deus é representada, olha, por mim e por você. E isso é muita responsabilidade e um privilégio indizível. Minha amiga, nosso tema de hoje, você viu aí no título do áudio que eu mandei para você, é como cuidar de quem precisa. E eu fiquei pensando, né, amiga, quantas vezes a gente já disse coisas do tipo, qualquer coisa que precisar, pode chamar. E olha o que o apóstolo Paulo me fez pensar hoje. Ele me fez pensar se eu realmente estou ajudando as pessoas ou se eu apenas estou dizendo que eu estou disponível. Se é eu realmente estou disponível ou é um protocolo de ser cristã, dizer, se precisar de alguma coisa, me chama. O texto de hoje é de Romanos 16, versículos 1 e 2, e vai dizer assim: Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Esse texto parece um texto simples, mas ele me fez pensar sobre muitas coisas hoje. O que me chama logo a atenção é, ele fala recomendo-vos, né? Então aqui a palavra do grego, ele está fazendo uma apresentação favorável, ele está colocando alguém diante dos outros com aprovação, ele está dizendo, eu, Paulo, estou recomendando a Febe. E no mundo antigo, amiga, isso era muito comum e era muito importante, porque viajar não era como hoje. Você não chegava em outra cidade, abria um aplicativo, reservava um hotel, eh, redes de hospitalidade, relações pessoais e cartas de recomendação tinham uma importância muito grande, porque não tinha como a pessoa encontrar um lugar para ficar. Então, Paulo está usando a própria credibilidade para dizer à igreja de Roma: eu conheço essa mulher, então vocês podem recebê-la. E tem uma coisa muito bonita aqui, é que Paulo está usando a sua influência para abrir caminho para uma outra pessoa. E eu fiquei me perguntando: será que eu estou usando a minha influência? Será que eu estou usando a minha rede, os meus contatos, o meu network, para usar um termo de hoje, para abrir as portas para outras pessoas? E depois ele diz para que tipo de pessoa ele está prestando esse serviço, que é um serviço ao Senhor. Ele está dizendo, nossa irmã Febe. Então ele está dizendo quem é essa pessoa. E isso é muito mais importante do que parece, porque ele não está apresentando o currículo dela. Antes de dizer o que ela fez, o que ela faz, ele está dizendo quem ela é. E ele está dizendo, ela é nossa irmã. E no mundo greco-romano, a gente tem que lembrar, amiga, que a família determinava fortemente a identidade, a proteção, o pertencimento. Então, quando Paulo aplica essa linguagem à igreja, ele está dizendo que Febe chegaria em Roma e poderia, mesmo que ela fosse desconhecida de muitos, para Paulo ela não era uma estranha, ela é a nossa irmã. Então ele está dizendo, vocês não conhecem ela, mas eu conheço, eu estou dizendo ela é a nossa irmã. Então, isso me faz lembrar sobre a doutrina da unidade com Cristo, da união com Cristo, sobre a doutrina de que nós somos corpo de Cristo. Por isso que na igreja nós nos chamamos de irmãos, porque nós somos uma família. E vem desse contexto, o apóstolo Paulo usa nesse contexto da igreja de Roma, que só se ajudava quem era da família, quem era alguém de fato próximo. Depois ele fala onde é que ela estava servindo, na igreja de Cencreia, e ele usa uma palavra aqui que é diaconon, e essa palavra pode significar servo, ministro, aquela que presta serviço. E, em determinados contextos, ela pode designar inclusive o ofício da diaconia. O que indica, existem inclusive pesquisadores que dizem que Febe era uma diaconisa. Então, ela servia ativamente. Isso, a gente não tem certeza se ela era uma diaconisa, mas o que é incontestável é que ela servia ativamente àquela igreja. E isso é muito prático, porque facilmente nós podemos nos perguntar, né, o que que a igreja está me oferecendo? E Paulo nos apresenta uma mulher que está fazendo o contrário. Ele usa a palavra serviço para descrever essa mulher. Na nossa realidade desse século, é muito comum que as pessoas se desviem da igreja, amiga, saiam da igreja porque não foram bem tratadas. Eu já vi gente dizer que ia sair da igreja porque sentaram no lugar dela. Isso é ridículo, desculpe, desculpe o termo, mas isso é ridículo, é de uma infantilidade sem tamanho. É gente que estava só caçando motivo para arrumar problema. E aqui, a minha pergunta para você, amiga, é: você vai à igreja para se servir da igreja ou para servir a igreja? E servir a igreja envolve servir as pessoas, servir aos seus irmãos, aos nossos irmãos. Ele vai falar sobre Cencreia, que basicamente é uma região de Corinto, e isso é escrito ali por volta do 56, 58 depois de Cristo.
E o texto não afirma explicitamente, mas tem estudiosos que dizem que é muito provável que Febe tenha levado a carta aos romanos. Então Paulo faz uma recomendação, uma carta de recomendação para ela, e ela chega em Roma com a carta aos romanos, ou seja, tudo que nós viemos estudando até agora, que é o que precisava ser lido para a igreja, provavelmente foi entregue por essa mulher, uma mulher. E eu espero que você entenda o significado disso para o contexto daquela igreja e para o nosso contexto hoje, o que é uma mulher está fazendo esse papel e sendo recomendada pelo apóstolo. E aqui depois ele vai falar para que recebais. A ideia é de acolher, de dar boas-vindas. Paulo não diz que quando a febre chegar, sejam educados, ele está dizendo, acolham, incluam, abram espaço. A febre servia em Cencreia e agora ela precisa ser recebida em Roma. E ele vai dizer no Senhor. Recebam, Paulo não está dizendo sejam simpáticos, porque ela é importante, porque ela tem dinheiro, porque ela vai ser útil. Ele diz no Senhor. Cristo, amiga, a gente precisa entender que Cristo é o fundamento das relações de um cristão. Eu me relaciono com uma irmã, com um irmão da igreja, um jovem, um adolescente, uma senhora. E esse relacionamento é mediado e tem como fundamento o Senhor. Você não precisa ter afinidade natural com todo cristão para reconhecê-lo como irmão. A comunhão cristã, ela não começa com nós temos a mesma personalidade, nós temos muitas afinidades. Ela começa com nós temos o mesmo Senhor. Então já acaba com essa história de não fui com a cara dela. Tá, não foi com a cara dela? Ok. Ela continua sendo sua irmã. Você continua tendo o mesmo Senhor que ela. Não estou dizendo que todas as irmãs vão ser suas amigas. Você vai poder contar seus segredos, abrir seu coração, falar sobre, horas e horas sobre coisas, sobre sonhos, sobre histórias e vivências, porque isso é para quem a gente tem afinidade. Mas a irmandade da igreja em Cristo não é pela afinidade, é pelo senhorio de Cristo. Depois vai dizer como convém a todos os santos. Então ele está falando sobre a maneira que a gente deve tratar, né? A gente não deve. Ele está usando aqui a palavra como convém a todos os santos. Paulo tá dizendo que existe uma maneira de receber alguém que é compatível com a identidade do povo santo de Deus. Em outras palavras, a maneira como tratamos as pessoas também faz parte da nossa santidade. É isso que ele está dizendo. E isso explodiu a minha cabeça. Porque às vezes a gente pensa que santidade é não beber, não adulterar, não mentir, não cometer determinados pecados, inclusive coisas que a gente está inventando e achando que é pecado, porque a Bíblia não especifica e nem a nossa consciência está acusando. E Paulo vai colocar a santidade dentro da hospitalidade. Ele está dizendo: quer ver se você está vivendo em santidade mesmo? Olha para ver como você trata as pessoas, como você recebe as pessoas. E ele vai dizer para ajudar. E depois ele vai dizer: é, em tudo que de vós vier a precisar. Ele não delimitou. Observa, minha amiga, que ele não delimitou. E eu já vou pedir aqui para você curtir, se inscrever, né, avaliar com 5 estrelas, eu ia falar curtir, compartilhar. Avaliar com 5 estrelas se você estiver gostando desse episódio, compartilhar com alguém e se inscrever. A maioria das pessoas ouve, mas não se inscreve. Então, se você não quer perder nenhum dos áudios que eu vou mandar para você, já se inscreve agora. O que me chamou a atenção é que Paulo, quando fala sobre a hospitalidade, ele não fala só sobre se ela precisar de hospedagem, de um lugar para ficar. Ele está falando em tudo que ela vier a precisar. Então, informações, cuidado, proteção, recurso, orientação, alimento, tudo que ela precisar para cumprir o propósito dessa viagem, é como se ele dissesse: descubram o que ela precisa e ajudem. Não se isentem da responsabilidade de ajudá-la. O cristianismo, é, a gente precisa ir para esse lugar que é: o que você precisa? Como que eu posso te ajudar? E às vezes, se você tem uma irmã que acabou de ter bebê, como eu posso te ajudar talvez seja fazer umas marmitas e levar para que ela tenha congelada e para que ela tenha o que comer. Às vezes às vezes ao invés de chegar para a pessoa que chegou na igreja e dar boas-vindas, é falar para ela: senta aqui do meu lado, senta aqui comigo. Então, é disso que o apóstolo Paulo está falando, sobre esse olhar, amiga, que a gente tem que ter para fazer o que o outro precisa. Não é o que a gente quer entregar, observa, não é o que a gente quer entregar, não é o que a gente acha interessante, é o que o outro precisa. É olhar para o que ele precisa e entregar o que ele precisa. E ele vai dizer no final que ela foi protetora de muitos, né? E a palavra é benfeitora, patrona, alguém que presta muito auxílio, ou seja, ela ajudou a muitas pessoas. E ele vai dizer, inclusive, de mim. Então, Paulo, que era apóstolo, missionário, teólogo, plantador de igrejas, ele está dizendo: Febe me ajudou, recebam essa mulher. E aqui isso explodiu minha cabeça, sabia? Porque ele me fez lembrar, amiga, que pessoas fortes, proeminentes, autoridades nas suas áreas também precisam ser cuidadas. Ele, sendo apóstolo, missionário, teólogo, plantador de igrejas, disse: a Febe cuidou de mim.
Isso é para a gente aprender que os nossos pastores também precisam de cuidado, que os nossos líderes também precisam de cuidado, que o nosso marido, como autoridade sobre nós, também precisa de cuidado, que a nossa mãe, apesar se você é jovem, adolescente, que a sua mãe, apesar de ser sua mãe, também precisa de cuidado. Pessoas fortes também precisam ser cuidadas. E talvez você seja aquela pessoa da família que resolve, que organiza, que ouve, que aconselha, que empresta, que leva, que busca, que paga, que cuida. E criou uma identidade de, abre aspas, eu sou a pessoa que ajuda. Então chegou o momento de você repensar isso. Porque Febe ajudava, Paulo precisava de ajuda, e agora a Febe que precisava de ajuda, e Paulo está dizendo, eu não vou estar aí, mas vocês que vão recebê-la, ajudem-na. Olha como o serviço da igreja é mútua. Olha como isso é lindo. A gente, amiga, eu não sei se tu fica assim, quase que tonta lendo a Bíblia, porque a gente está falando de 2 versículos que aparentemente não tinham, eram simples, eram simples relatos do apóstolo Paulo, dizendo: "A febre está indo aí, recebam-na". Olha quanta coisa preciosa tem no texto bíblico. Olha como a palavra de Deus precisa ser vista com cuidado, como a gente precisa se debruçar sobre a palavra de Deus, que transforma a nossa visão, que transforma o nosso olhar. É isso que nós não podemos perder, minha amiga. Então compartilha, esse áudio com alguém, com uma amiga, com um amigo, com a sua mãe, com uma amiga da igreja. Vai ser muito bom saber que essa mensagem está chegando a outras pessoas. Me conta aqui como tem sido a sua experiência ouvindo um áudio para você. Se tiver alguma agenda na sua igreja para ministrar a palavra para a igreja, para grupos específicos, para casais, adolescentes, jovens, para mulheres, vai ser uma honra servir a igreja de Cristo. E a minha agenda e meu coração estão abertos. E nunca esquece, minha amiga, que nele e somente nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Beijinho, até amanhã.